Olá, professoras e professores da ESIR, sejam muito bem-vindos a essa pré-aula. Meu nome é Michele e nós estaremos agora aprendendo juntos um pouquinho mais desse manual do nosso quarto trimestre de 2025, onde nós estaremos estudando um tema muito fascinante, que é sobre o corpo humano. Eles já estudaram no ano passado, no quarto trimestre também, sobre o corpo humano, porém agora nós estaremos estudando outros órgãos, outros sistemas, temas que não foram estudados ali. E é muito importante nós estudarmos essa sessão com as crianças, não crianças, com os juvenis, tendo o foco que nós estamos preparando eles para o serviço do Senhor. Nós estamos ali orando, incentivando para que eles tomem um passo muito importante, a decisão pelo batismo. Então, vamos a cada aula incentivar a participação. Cada juvenil traga a sua Bíblia e que também nas nossas salas nós tenhamos um ambiente muito propício à pesquisa. Tenhamos várias versões bíblicas, dicionários, concordâncias, para que eles possam estar sendo constantemente estimulados a pesquisarem, estimulados a aprenderem e também a ensinarem. É muito importante delegarmos algumas funções para esses juvenis. Serviço de cântico, organização da sala, até mesmo a colaboração ao ensinar a lição. Nós podemos combinar com antecedência, uma semana antes, orientar qual trecho da lição ele poderá estar ensinando, passar a ele algumas instruções que nós teremos aqui nesse manual, mas também deixar que eles possam usar a sua criatividade e contribuírem da sua forma. Claro que pode ser necessário que ao decorrer de sua palestra nós precisemos corrigir alguma fala, precisemos complementar algo que não foi dito, mas é importante com paciência estarmos ali dispostos a ajudar para que futuramente eles possam ser líderes na igreja, que possam ser professores, dirigentes, dirigirem a escola sabatina, que possam estar à frente do trabalho missionário. Então nós iremos o que? Deixar uma sala, temos algumas sugestões. Aqui eu tenho ele branco e preto, porém no nosso manual nós temos essas imagens coloridas, todas muito bonitas, que nós podemos estar enfeitando, decorando a nossa sala, trazendo gráficos, coisas que despertem a curiosidade e também que envolvam eles já desde o início, nesse clima, nessa atmosfera de como será a lição no decorrer da aula. A aula da ESIR, nós não temos um horário pré-determinado, porque nós dependemos muito do andamento da escola sabatina dos adultos. Porém, após a apresentação deles, nós devemos retornar à sala para concluir as atividades, e é importante que essas atividades elas sejam concluídas a tempo deles retornarem para a igreja para assistirem ao culto divino. Não devemos ultrapassar este momento, eles devem estar presentes ali para receberem essa mensagem que é tão importante. Então nós temos várias sugestões de decoração ali no manual, várias imagens muito bonitas que nós podemos estar deixando essa sala bem acolhedora, e podemos também pedir a sugestão deles para estar acrescentando o incentivo de presença, o painel de pedidos de oração, de agradecimentos. É importante termos também o painel do aniversariante, fazermos uma pequena confraternização uma vez por mês, café da manhã, ou então ao final do trimestre, 13º sábado, termos esse momento especial com eles. É um incentivo importante que nós vamos estar ali estimulando a amizade, a comunicação, os relacionamentos interpessoais. Então, dito isso, vamos dar início aqui às nossas aulas. Nesse trimestre, a proposta que nós temos é que eles irão construir um lapbook. O que seria esse lapbook? Lapbook, nós temos ali uma sugestão de página, de capa, aliás, uma sugestão de capa. Essa capa aqui, ela está no manual, nós podemos imprimir
e levar para que eles decorem do jeitinho que eles preferirem. Tem aqui espaço para que eles desenhem o corpo e espaço para que desenhem uma casa. Então essa folha ela vai ser colada numa cartolina, numa folha color 7, numa folha maior, porque dentro dela nós iremos estar acrescentando resumos importantes de cada aula. Então aqui da aula 1, nós temos ali no manual sugestão de um bolsinho. E esse bolsinho aqui, após colado, nós vamos colocar aqui as informações, o resuminho ali da nossa aula. Então a cada aula eles vão estar acrescentando algo no seu lapbook. E ao final do trimestre, eles terão aqui um resumo. Eles terão como visualizar um resumo de todo o trimestre, de tudo aquilo que eles aprenderam. E é um incentivo, né? É um incentivo para que eles não faltem às aulas. Nós devemos constantemente estar incentivando para que eles sejam pontuais, conversando com os pais também para que possibilitem a eles não se atrasarem no horário da ESI, para que eles não percam nenhuma informação. E vamos estar assim constantemente treinando eles, né, capacitando para futuramente o serviço de liderança na igreja. Então, pontualidade, organização, comunicação, constantemente estarmos orando em prol desses dons, desses talentos com esses juvenis. A nossa primeira lição tem como título Uma gota poderosa como a dinamite. Vamos descobrir que gotinha é essa. O objetivo dessa lição deverá conhecer a importância das coisas pequenas, sentir o desejo de praticar pequenos atos de bondade e vencer os pecados que parecem pequenos. Responder sendo fiel nas pequenas coisas. O verso para memorizar aqui está estipulado como senha, que diz assim: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Essa senha, ela deve ser dita pelo aluno antes de entrar na sala a um recepcionista. Caso ele não tenha memorizado, deve ser entregue a ele um cartãozinho com o versículo escrito para que ele possa ler antes de entrar. E durante a aula deve ser estimulado a memorizar esse versículo e incentivado para que ele possa, na próxima semana, dizer a senha de cor. Nós iremos precisar da página 21, onde nós teremos esses nomes, né, as tiras, colocar no quadro. Temos o nosso quadro branco para escrever para os nossos alunos, imprimir as atividades da página 22 para que eles possam preencher durante a aula. E após eles irão colar ali no seu lapbook todas essas anotações. Podemos ter impressa também a imagem da página 23. Com uma certa antecedência, vamos escrever em papeizinhos pequenininhos como esse, assim, pequenas ordens do tipo: levante as mãos, dê um sorriso, sente, levante, ande. E vamos dobrar bem dobradinhos ou até mesmo numa caixinha, e cada um irá receber um desses comandos. Ao abrir o papel e ler, ele deve executar essa ação que está sendo solicitada aqui. Depois disso, peça que eles se sentem e pergunte: por que vocês fizeram todas essas coisas? Os papéis que davam as ordens eram grandes ou pequenos? Vejam que vocês fizeram apenas por causa de alguns papeizinhos. Em nosso organismo existem pequenas gotinhas que levam ordens para os nossos órgãos e elas fazem grandes coisas dentro de nós. Podemos ter um momento fervoroso de oração pelo reavivamento da igreja, orar pelos pedidos individuais dos alunos, pedir que o Espírito Santo toque no coração dos membros da igreja e que nos traga um sincero arrependimento pelos pecados. Agora sim, vamos
apresentar a lição, dividindo as perguntas da lição de domingo a sexta-feira entre os alunos, tendo à mão aqui as nossas tiras com as palavras, para que usemos no quadro, e mostrando a medida que elas forem citadas na lição. Vamos começar. Os hormônios, eles são substâncias poderosas que são fabricadas pelas glândulas e chegam até os nossos órgãos através do sangue. Mostre um copo transparente com água e pingue uma gotinha de anilina ou algum outro tipo de corante e compare o hormônio com o corante, que apenas uma pequena quantidade tem a capacidade de mudar toda a cor da água. Mostre essa figura aqui da página 23 do nosso manual, apontando o cérebro, a medula espinhal e os nervos. O trabalho dos hormônios é ajudar os três amigos, cérebro, medula espinhal e nervos, a dizerem ao corpo como agir em determinadas circunstâncias. Essas pequenas gotinhas trabalham justamente no nosso sistema nervoso. Entregue para eles esse gráfico do sistema nervoso que estava ali na página 22 e peça para que eles completem aqui as letras faltantes. Uma quantidade de hormônio menor que uma gota já é suficiente para fazer grandes mudanças dentro de nós. Por isso dizemos que essas gotas têm o poder de uma bomba. Elas são pequenas, mas poderosas. Peça que aos encarregados das perguntas de domingo apresentem as suas respostas e comente, se necessário, sobre como um pouquinho de orgulho pode colocar a perder tudo a perder em nosso caráter. Agora, vamos aprender algumas coisas sobre as nossas glândulas e os seus hormônios. Para ajudá-los nisso, vocês terão um material para colocar no lapbook de vocês. Então, entregue a eles essas tabelas aqui, ó, de glândulas para que eles possam completar durante a aula. A primeira glândula que estudaremos é a hipófise ou pituitária. Fixe a sua tira com a palavra hipófise aqui no seu mural, lousa, e peça que eles completem essa palavra na sua tabela e faça o mesmo com as demais. Olha, é bem pequena, tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha. Mostre um grão de ervilha, a amêndoa, permite que eles passem de mão em mão enquanto nós vamos falando. Essa glândula está localizada logo abaixo do cérebro, acima do céu da boca. Aponte mais ou menos aí a localização. Ela é chamada de glândula mestra. Isso porque ela fabrica hormônios que vão influir em outras glândulas. Um hormônio que a hipófise fabrica é o hormônio do crescimento. Se ela fabrica demais, a pessoa vai ficar um gigante. Por outro lado, se ela fabricar em menor quantidade, a pessoa ela ficará em baixa estatura. Então, mostre para elas aquela foto da página 8 da lição, onde tem um homem mais alto e um homem mais baixo. Embora ninguém queira ser um gigante ou um baixa estatura em seu corpo físico, Deus quer que nós sejamos gigantes espirituais, que lutemos batalhas contra egoísmo, orgulho, ciúmes, ira e outras falhas de caráter. Peça aos encarregados da pergunta de segunda-feira que apresentem as suas respostas e comente se necessário. Agora, vamos dividir a sala em 2 grupos rapidamente, meninos e meninas, e peça para que eles fiquem em pé. Rapidamente, nós vamos combinar assim, ó, que um grupo obedeça as ordens rapidamente, enquanto outro grupo irá obedecer lentamente. Dê ordens do tipo: colocar a mão no pé, abaixar-se, levantar os braços, balançar os braços para frente e para trás. E depois peça para que se sentem e diga: existem pessoas que são sempre cheias de energia e fazem tudo muito rápido. Outras são mais quietas, vagarosas no seu agir. Sabem que parte do corpo é responsável por essa diferença de nível de energia? É a glândula tireoide.
Mostre a palavra tireoide e coloque a mão sobre a tireoide. Ela está situada na frente do pescoço. Essa glândula, ela controla o modo como nós aproveitamos a energia dos alimentos que comemos. Outra glândula muito importante é chamada timo. Essa glândula, ela é formada por um tecido esponjoso, parecido com uma esponja de louça. Ela está situada no tórax, atrás do osso externo. Sabe onde fica esse osso? Ó, logo abaixo do pescoço, no meio do tórax, ó. Pode até bater nele. Ele é bem duro, né? Ele é bem forte para proteger o timo. O timo ele é muito importante porque ele armazena as nossas células brancas, aquelas células de defesa que são os soldadinhos que protegem o nosso corpo contra as doenças. Agora mostre uma foto ou gravura de um homem com barba e de uma mulher. Vejam essas fotos, observem as diferenças. O homem possui barba, a mulher não. Por quê? Porque existem algumas glândulas chamadas gônadas, que são também as glândulas sexuais, responsáveis por essas e outras diferenças entre homens e mulheres. As gônadas femininas chamam-se ovários e as gônadas masculinas chamam-se testículos. Agora peço aos encarregados da pergunta de terça-feira que apresentem as suas respostas e comentem se necessário. Nós não precisamos ficar desanimados se ainda não somos gigantes espirituais, pois pela graça de Jesus, isso está ao alcance de todos. Faça com que o alarme do celular toque. Vocês ouviram esse som? É um alarme. Para que serve? Ele serve para nos acordar. A hora em que nós desejamos, nosso Criador colocou uma glândula alarme em nosso corpo, que nos ajuda a despertar cada manhã à mesma hora e sentirmos sono ao escurecer. É a glândula pineal. Agora peça aos encarregados da pergunta de quarta-feira que apresentem as respostas. Organizar o tempo é tão importante que Deus colocou uma glândula para nos ajudar nisso. E ainda deu instruções sobre o assunto em sua palavra. Portanto, precisamos planejar nosso horário de dormir, acordar, comer, de estudar a Bíblia. Nossa vida vai melhorar muito se agirmos assim. Faça uma mímica de alguém que está apavorado, ou então peça que um ajudante faça e pergunte: o que uma pessoa com essa expressão está sentindo? Medo, muito medo. Imagine que essa pessoa está diante de um cão feroz. Ela precisa escapar e para isso ela terá que correr, saltar um muro alto e vai precisar de muita energia para isso, não é mesmo? E como conseguir essa energia? Mostre a palavra suprarrenais. Nós temos duas glândulas suprarrenais que fabricam um hormônio chamado adrenalina. Quando nós estamos em perigo, nervosos, com raiva, esse hormônio é o mensageiro que vai até o coração e fala: rápido, coração, bata mais depressa, mande mais oxigênio para os músculos. Ele também vai ao fígado e diz: fígado, libere o açúcar para que o corpo tenha mais energia. E ao estômago ele ordena: estômago, para, a digestão pode esperar. Tudo isso em questão de segundos. Por isso, quando nós estamos com medo, o nosso coração dispara, a digestão fica paralisada. E temos muito mais energia para correr ou lutar. Ainda bem, né? Que Deus nos deu as suprarrenais como seu hormônio, a adrenalina, para que nós conseguimos escapar dos perigos. A adrenalina, em algumas ocasiões, ela não é muito boa. Quando alguém está assistindo a um filme de suspense, terror, ou jogando um videogame que é mais violento, até mesmo se divertindo em um parque de diversões, as suprarrenais elas ficam produzindo adrenalina e vão deixar o organismo em estado de alerta. Isso provoca um desgaste no nosso organismo, como se o perigo ele fosse real. Com o tempo,
aparecem alguns problemas no sistema nervoso e no resto do corpo. Peça aos encarregados agora, de quinta-feira, que apresentem as suas respostas. A última glândula que nós vamos estudar chama-se pâncreas. Mostre a palavra pâncreas. O pâncreas ele fabrica dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina controla a quantidade de açúcar no sangue. Quando comemos, aumenta a quantidade de açúcar em nosso sangue, então a insulina ela vai até as células e bate na porta. Bate aí numa porta aí. Abra a porta e diga: olá, temos bastante açúcar no sangue. Deixa entrar um pouquinho aí. Então o açúcar entra e lá é transformado em energia. Vamos fechar a portinha. Se nós ficamos em jejum, começa a faltar açúcar no sangue. Então é a vez do glucagon agir. Ele vai até o fígado, bate e diz: senhor fígado, precisamos de mais açúcar no sangue. Por favor, libere para nós. E o fígado prontamente vai liberar mais açúcar e tudo fica resolvido. Quando o pâncreas de alguma pessoa para de fabricar insulina, aparece uma doença chamada diabetes mellitus. Essa doença deixa a pessoa sempre cansada, faminta, sedenta e traz vários riscos para a vida dessa pessoa. A insulina e o glucagon são hormônios controladores, mas há um outro controlador em nossa vida, é o Espírito Santo. Se você for tentado a mentir, ele vai direcionar a sua mente. Você não deve mentir. Quando não ajudar sua mãe a limpar a casa para o sábado, ele diz: 6 dias trabalharás. Se você não quer perdoar o seu irmão, sua irmã por falar algo, ele diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. As células e o fígado obedecem às ordens da insulina e do glucagon. E você obedece à doce voz do Espírito Santo? Agora vamos pedir para aqueles encarregados de sexta-feira apresentem as respostas. E pedir que 2 alunos leiam os versos da pergunta de sábado. Peça que respondam, chamando a atenção para pequenas coisas. Vamos escrever na lousa uma frase. Um homem ele foi condenado à morte. Vamos ler a história seguinte escrevendo a frase na lousa ou no cartaz. A história se chama Um Homem Foi Condenado à Morte. Então ele escreveu uma carta ao presidente do seu país suplicando perdão, mas ele não quis perdoar. Então ele ditou assim ao seu secretário, que dizia assim, escreva na lousa. Então o presidente ditou ao secretário a frase: quanto ao pedido de perdão, eu digo, não, deve morrer. Porém, o secretário se esqueceu de colocar o ponto. E quando ele não colocou esse ponto, a frase ficou assim: quanto ao pedido de perdão, eu digo, não deve morrer. Então, esse homem ele foi salvo. A sua vida foi salva apenas pelo esquecimento de um ponto. Muito pequeno, fez toda a diferença na vida dessa pessoa. Agora, nós vamos dividir a lousa ao meio, fazer um risco aqui ao meio e vamos fazer 2 tabelas, onde nós iremos colocar pequenos atos bons e pequenos atos de tristeza. Então, são pequenos atos de alegria e pequenos atos de tristeza. Aqui nós vamos estimular para que eles nos digam quais são esses pequenos atos de alegria e quais são os de tristeza. Se eles tiverem um pouco de dificuldade de se expressarem, nós podemos auxiliá-los. Então, vamos pensar aqui. Quais podem ser os pequenos atos de alegria? Dizer, por favor, obrigado.
uma pequena ajuda, uma pequena gentileza. Isso são pequenos atos que trazem alegria. E quais são pequenos atos que trazem tristeza? Uma pequena mentira, uma pequena desobediência, uma palavra descortês. E assim nós vamos completar essa tabela. E vamos pedir para que eles possam pegar ali o seu gráfico do sistema, dobrar ao meio e onde eles irão escrever: durante essa semana, quais são os pequenos atos de alegria que eu posso realizar? E peça para que do outro lado eles escrevam: quais são os pequenos atos de tristeza que eu vou evitar? E isso eles vão poder guardar. Ali, a ressurreição de Jesus foi um fato incrível, fantástico. Porém, ele não saiu do túmulo enquanto não dobrou os lençóis. Isso é uma forma de mostrar que as coisas pequenas são importantes. Vamos pensar. É uma pequena coisa, disse a jovem Rose, fugiu escondida da escola. Foi uma pequena coisa, disse o jovem André, indo ali na cozinha comer uma maçã escondida entre as refeições. Ah, mas é só uma pequena coisa, disse Paulo enquanto colava na prova da escola. São pequenas coisas que acontecem, que trazem consequências enormes. Foi apenas um pequeno fruto que Eva pegou ali no jardim. E esse pequeno fruto trouxe condenação. Foi um pequeno ato, pequenos pecados que não são confessados por mim, por você, que pode fazer com que nós perdamos a vida eterna. Então, não vale a pena. É melhor ser fiel no pouco, nas pequenas coisas. Ali em Mateus, capítulo 25, versículo 21, diz que sobre o pouco foste fiel, então sobre o muito te colocarei. Vamos concluir essa lição com uma oração fervorosa, orando, pedindo graça ao Senhor, para que todos consigamos ser fiéis nas pequenas coisas. E em seguida distribuir para todos eles o Lapbook, para que eles possam estar colando o bolsinho e colocando aqui o resumo da aula com os seus pequenos atos de alegria que estarão praticando essa semana e também as fichas com os nomes de cada uma das glândulas que nós aprendemos nesta aula. Se for possível, uma lembrancinha para eles pode ser um pequeno pão, um pequeno pedaço de pão com o versículo da semana, para que eles possam se lembrar da importância das pequenas coisas. Assim como um pouquinho de fermento faz fermentar toda a massa, qualquer coisa pequena, qualquer ato pequeno, qualquer pensamento pequeno pode trazer um acontecimento grandioso em nossas vidas. E assim nós concluímos essa lição, essa primeira lição do Pequeno Pesquisador. Que o Senhor abençoe grandemente o ministério de cada um de vocês e até a próxima semana. Tchau!